Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos, você em casa. 2021 pela frente, muitos desafios. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje à noite, palavras que me encorajam. Eu espero que encorajem você também nesta noite, de maneira que o Espírito Santo possa produzir em nós o efeito de uma vida que confia e entrega plenamente nas mãos de Deus. O tema sobre os fins dos tempos tem tomado conta dos púlpitos. A internet está cheia de mensagens apocalípticas em que já ouvi de tudo. Tudo que está acontecendo, Pix, coronavírus, são sinais dos últimos dias. Eu vejo que tem algo positivo nisso, porque é um alerta para nós nos mantermos vigilantes. A Bíblia fala para a gente orar e manter a vigilância. Mas, por outro lado, há muitas mensagens que causam muito mais medo do que traz esperança. Eu já ouvi que nós estamos para entrar na grande tribulação, porque a igreja vai passar pela grande tribulação. O anticristo está aí quase para ser revelado. Alguns estão dizendo até para você não tomar a vacina, porque é o sinal da besta. Teve até um pastor que foi chamado para prestar depoimentos lá no Ministério Público, porque divulgou isso na sua igreja, uma grande igreja. E a minha pergunta é: vocês acham que estamos vivendo no final dos tempos? Será que estamos vivendo os últimos tempos? Eu quero mostrar para você que não. E, na verdade, os últimos tempos é uma expressão bíblica que caracteriza o último evento de Deus para esse mundo. Ou seja, esses últimos tempos começou lá com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, lá no primeiro século. Então, esses últimos tempos caracteriza, de fato, esta última fase do plano de Deus para este mundo. Então, começou com Jesus, já faz 2000 anos, e vai terminar com a volta do Senhor Jesus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele disse para aquela igreja não cobiçar as coisas erradas, as coisas más, que os judeus praticaram no passado. Então, ele está dizendo para a igreja olhar para o passado, para a história do Velho Testamento, e aprender com os erros, para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Por isso ele diz, olha, não sejam idólatras como alguns deles foram. Então, idolatria é algo que Deus detesta. Não pratiquemos imoralidade. Não coloquemos o Senhor à prova e não nos queixemos uns dos outros, e nem de Deus. Evite murmuração na sua vida, evite reclamação. Por quê? Paulo está dizendo que há muitas pessoas, muitos judeus, que saíram do Egito, não entraram na terra prometida, ficaram mortos pelo caminho, no deserto, por causa desses pecados. E aí, então ele diz assim, olha, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas, registradas na Bíblia, como advertência para nós. Preste bem atenção agora que diz, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, Paulo está dizendo que o fim dos tempos já havia chegado na sua época, lá no primeiro século, quando ele escreveu esta carta aos Coríntios. Ao pastor Timóteo, no capítulo 3, ele também dá uma palavra de advertência, dizendo assim ao pastor Timóteo, saiba disto, 2 Timóteo capítulo 3, do 1 até o 5. Saiba disto, Timóteo. O que Timóteo deveria saber? Ele deveria saber o seguinte, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí então, Paulo descreve como será a humanidade nesses últimos dias que serão terríveis. E ele passa a dizer assim, olha, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
Essas pessoas terão aparência de piedosos, de piedade, mas vão negar o poder de Deus. Se Paulo tivesse parado por aqui, tanto Timóteo como nós também poderíamos dizer: puxa vida, o final dos tempos vai ser terrível. Mas ele diz assim: Timóteo, afaste-se destas pessoas. Isso significa que Paulo está descrevendo a humanidade da época de Timóteo. Então, os últimos dias já haviam começado, já haviam chegado, e estão perdurando até hoje, 2000 anos. Então, a gente tem uma palavra de advertência num primeiro momento que é muito oportuna para nós, logo quando Jesus, lá em Atos capítulo 1, estava se preparando para ser assunto ao céu. Ele reuniu seus discípulos, deu orientações, instruções, e os discípulos estavam ansiosos. Eles queriam saber quando é que Cristo iria estabelecer o reino dele, quando é que Cristo, nos últimos tempos, no finalzinho, iria derrotar o Império Romano e proclamar-se rei. O Senhor Jesus disse no versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus no versículo 6, aliás: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ansiedade, preocupação, quando vai ser? E a resposta de Jesus traz encorajamento para nós. Ele diz: não lhes compete, não é da competência de vocês, não é da autoridade de vocês, saber os tempos ou as épocas, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O Senhor Jesus está dizendo: olha, não fiquem ansiosos com relação a isso. Esse tema, ele pertence a Deus. Ele determinou pela sua autoridade o tempo e as épocas. Descansem, vivam cada dia de cada vez. A nossa responsabilidade, disse o Senhor Jesus lá em Atos 1:8, vocês, em vez de ficar preocupados com essas coisas, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus queridos, essa é a nossa autoridade, essa é a missão que nós recebemos. Não ficar preocupados, não ficar alarmados, mas desenvolver a missão que foi dada para cada um de nós. Então, como enfrentar o ano de 2021 sem se deixar abalar, sem se deixar derrotar? A gente não sabe o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, como que nós vamos enfrentar 2021 de cabeça erguida, de ombro e peito aberto, confiando em Deus? Eu quero chamar você para relembrar a sua identidade. Isso é muito importante naquele momento em que nós enfrentamos as adversidades, as dificuldades dessa vida. E eu vou procurar aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, duas figuras incríveis, maravilhosas, sobre a nossa identidade. O apóstolo está escrevendo para cristãos que estavam dispersos por várias áreas do Império Romano, na Ásia Menor. E ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Veja, esses irmãos lá do primeiro século, eles precisavam entender a sua identidade para enfrentar com fé e ousadia as dificuldades pelas quais eles estavam passando. No primeiro momento, Pedro diz que eles são eleitos de Deus. Olha que maravilha, que figura tremenda que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos por um Deus trino, Pai, Filho e Espírito, que ele diz aqui nesse versículo. Nós precisamos entender que a eleição, ela deve ser muito cara para nós. É uma doutrina preciosa para nos trazer tranquilidade, segurança. Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele disse que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não entendemos isso por enquanto, mas nós confiamos nessa verdade
e descansamos nela. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para vivermos perante Deus, para vivermos para o louvor da sua glória. Então, meus amados, nós precisamos entender a nossa posição em Cristo. Somos eleitos. Você é um eleito de Deus. Creia nessa verdade e viva cada dia com essa convicção, com essa certeza. Eu sou um eleito de Deus. Mas ele diz também uma outra figura. Ele diz: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Os cristãos são chamados de peregrinos, porque eles não são desse mundo, eles não pertencem a esta ordem. Eles foram comprados por um alto preço. Eles foram resgatados das trevas por Jesus Cristo. E eles então estão a caminho do seu lar, da sua pátria. Então, nós estamos aqui como peregrinos, não perdidos. Nós sabemos de onde viemos, fomos resgatados das trevas e nós sabemos para onde nós vamos. Então, peregrino é aquele que está de passagem, é aquele que está de viagem, é aquele que está passando por aqui. Então, por causa disso, porque nós somos peregrinos por Cristo, não devemos nos apegar demais às coisas desse mundo. Nós não podemos nos embaraçar com questões políticas e sociais e nem desejar as riquezas desse mundo. Nosso tesouro não está aqui e não deve estar aqui. Nosso tesouro está lá nos céus. Então, essa é a primeira verdade que eu quero chamar você, para que possamos juntos caminhar em 2021. Você é um eleito de Deus, mas você também é um peregrino. Você está aqui de passagem em direção ao seu lar, ao seu encontro com o Senhor Jesus. Então, aos eleitos e peregrinos, Jesus tem uma palavra de encorajamento. Uma palavra maravilhosa que ele deu num primeiro momento para a igreja de Esmirna, lá no primeiro século. Uma igreja pequena como a nossa, uma igreja sem forças, sem expressão mundial. O Senhor Jesus, quando ele escreve, manda e envia essa carta para a igreja de Esmirna, que está registrada em Apocalipse capítulo 2, verso 8, diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Jesus se apresenta para esta igreja como soberano, como aquele que tem o controle, as rédeas da história nas suas mãos. Ele é o primeiro e ele é o último. Não tem nada que aconteça nesse mundo que pega Jesus de surpresa. Ele é o originador, planejador, porque ele é o criador dos céus e da terra. Mas olha que interessante, ele se apresenta para esta igreja como aquele que morreu, esteve morto, não está mais, porque ele venceu a morte, ele está vivo, e nós viveremos com Cristo. Nós temos a vitória da eternidade por causa dele. Então ele está dizendo: olha, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, e por causa disso, ele vai trazer 3 palavras de encorajamento, palavras abençoadoras, palavras que animam, que confortam e que trazem esperança, não só para esta igreja de Esmirna no primeiro século, mas para nós hoje, para mim e para você. Essas palavras me encorajaram, e eu espero que essas palavras possam encorajar você nesta noite também. Ele sabe de tudo o que está acontecendo com esta igreja, das provações, das perseguições, do sofrimento que esta igreja, que os nossos irmãos lá do primeiro século estavam passando. Ele sabe das nossas dificuldades também hoje. Nada é oculto ao nosso Deus Salvador. Então a primeira palavra encorajadora de Jesus para esta igreja é: não tenha medo. Como nós precisamos dessa palavra diariamente. Existem muitas coisas que conspiram contra nós. Existem muitas coisas que conspiram para produzir medo, e o medo aprisiona a gente. O medo escraviza. Mas Jesus está dizendo para esta igreja: não tenha medo do que vocês vão enfrentar. E Jesus revela para esta igreja o que eles vão enfrentar. Ele diz: olha,
Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Quando ele diz que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, ele está dizendo que atrás dessas autoridades incrédulas, esses ateus, esses perversos que fazem leis absurdas contra o povo de Deus, está o próprio diabo. Mas ele está dizendo para a sua igreja: não tenha medo do que vocês vão enfrentar, porque eu estarei com vocês. Meus amados, graças a Deus que Deus não revela para nós aquilo que nós vamos passar em 2021. Porque se assim o fosse, eu penso que todos nós iríamos ficar petrificados, amedrontados e enclausurados em casa. Então, eu quero chamar sua atenção num primeiro momento. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer em 2021. Pode ser só lugar, pode ser só um momento de bênçãos, de alegria, de vitórias. Mas pode ser momentos de tristeza também. Independente qual seja a circunstância, o nosso Deus está conosco. Quando os seus discípulos estavam preocupados em relação ao que eles estavam enfrentando, não precisa abrir lá, eu leio para vocês, em Mateus capítulo 6, eles estavam preocupados acerca do futuro. O que vai ser de nós? Pensavam os discípulos. Nós deixamos tudo para seguir Jesus. Então, a palavra de Jesus diz: portanto, eu digo para vocês, não se preocupem com sua própria vida. Nós nos preocupamos demais. Não se preocupem com a vossa vida, disse o Senhor Jesus. Quem de vocês, no versículo 27, por mais que se preocupe, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A expressão acrescentar uma hora vem de uma expressão chamada côvado, que é um padrão de medida, do cotovelo até a ponta do dedo o dedo médio, que variava em torno de 45 centímetros. O que Jesus está dizendo é o seguinte: por mais ansioso que você esteja, preocupado, você não tem autoridade nem poder para mudar o curso da sua vida. Para acrescentar, como ele fala aqui, algumas horas. Por isso então, por 3 vezes nessa passagem, o Senhor Jesus disse para nós, no versículo 28, 31 e 34, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Ele está dizendo, olha, descansa. Em outro momento, no capítulo 10, mais para frente aqui, ele vai falar sobre a soberania de Deus, sobre os eventos na sua criação, até mesmo um pardalzinho, um passarinho insignificante. Ele está dizendo, olha, nenhum pássaro cai, morre sem o consentimento de Deus. Então ele volta para os seus discípulos e ele diz, vocês são muito mais importantes para Deus do que um passarinho. Então não tenham medo, descansem. Aquietem-se. Essa é a palavra confortadora de Deus para nós. O Salmo 30, versículo 5, é um texto que nós citamos, tem até uma música que nós cantamos, gostamos muito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos entender, amados, que o choro desta noite não são apenas 6 horas de uma noite comum. Ele está descrevendo a noite desse mundo de trevas, de escuridão, de rebeldia contra Deus. Esse mundo em que nós, como peregrinos, vivemos, esse mundo em que nós, como peregrinos, estamos atravessando e caminhando, é um mundo de sofrimento, de dores, de tristezas e injustiças. Mas ele está dizendo, o choro pode durar uma noite. Quantos irmãos nossos, irmãos em Cristo, amados, estão chorando nesta noite por um dia, um mês, um ano e às vezes até 10 anos, com sofrimentos, dores, com enfermidades, com lutas que nós nem imaginamos. Mas ele diz, o choro pode durar uma noite. Mas até quando vai durar essa noite então? Essa noite ela vai durar até que Jesus volte.
Essa é a nossa grande esperança, é a nossa grande expectativa, é ouvirmos a trombeta soar e nos chamar para o encontro com o Senhor Jesus. Então, o dia vai raiar. Essa é a nossa expectativa. O choro vai acabar e vai inaugurar o dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a Bíblia diz então que nós iremos para encontrar-se com o Senhor Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele. Alegria eterna. O salmista no Salmo 16 disse isso, que na presença do Senhor há alegria plena, porque nós desfrutaremos a presença do nosso Salvador. Não tenha medo. É a primeira palavra que eu quero deixar com você nesta noite. E me encorajou, e eu quero que encoraje você. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Mas há uma segunda palavra abençoadora de Jesus, que vai trazer ânimo e conforto ao nosso coração. Ele diz no próprio versículo 10, ainda lá em Apocalipse: não tenha medo. E na parte final do versículo ele diz: seja fiel até a morte. Deus está nos chamando para a fidelidade. Deus está nos chamando para a lealdade. Deus está nos chamando para expressarmos que somos discípulos fiéis a Ele, haja o que houver. É fácil ser fiel quando as coisas estão indo bem, quando a vida está vivendo aí de vento em popa. Mas o grande desafio para nós é sermos fiéis até que a morte bata a nossa porta, sem desanimar, sem baixar a cabeça. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Nós nos preocupamos às vezes com o sucesso, porque nós olhamos o sucesso não à luz da palavra, mas às vezes nós olhamos o sucesso à luz daquilo que o mundo diz que é sucesso. Você pode ter certeza de que, como servo de Deus, se você vive uma vida de fidelidade, se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Sua vida será uma vida de sucesso. Não de acordo com esse mundo, mas de acordo com a visão de Deus. Ele vai abençoar você. Foi isso que Ele falou para esta igreja: eu conheço as suas aflições, a sua pobreza, à luz do mundo, aos olhos da humanidade, aos olhos dos incrédulos, zombeteiros. Era uma igreja pobre, aflita. Mas Jesus diz: mas você é rico. Riqueza espiritual, que ninguém pode roubar isso de nós. Não tenha medo, meu querido, seja fiel até a morte. Graças a Deus que no ano de 2021 nós vamos continuar nossa peregrinação e nossa jornada. Mas se nós falharmos em alguma área da nossa vida, não precisamos nos desesperar. Deus não vai nos rejeitar. Deus não vai nos abandonar. Quando nós falharmos em alguma área, quando nós formos infiéis, nós precisamos parar, voltar a Deus e buscar o perdão desse Pai Celestial. Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo disse isso para Timóteo: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus nunca vai nos rejeitar, Ele sempre vai permanecer fiel à sua promessa. E nós precisamos crer nessa verdade, para nunca desanimar, para nunca desviar dos caminhos dEle, mas para ser fiel até a morte. Primeira palavra: não tenha medo do que você vai enfrentar em 2021. Segunda palavra: seja fiel, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. E finalmente, a terceira palavra que abençoa, que anima e que conforta o nosso coração, ele diz isso na parte final do versículo 10. E quem está falando isso é o Senhor Jesus, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas vive para toda a eternidade. E eu lhe darei a coroa da vida. Aqui está o prêmio, aqui está a recompensa. Aqui está o final da jornada
de todo peregrino. Ele está dizendo: não tenha medo de caminhar, continue firme com fidelidade, porque quando você chegar, o prêmio está esperando você, a coroa da vida. Esta coroa simboliza realeza, significa honra e glória que Deus está dando a todos os peregrinos. Nesse mundo que nós vivemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, nós somos zombados, nós somos desprezados, nós somos humilhados, nós somos caricaturados. As pessoas fazem caricatura do cristão. Existe nesse mundo uma perseguição terrível, terrível contra os cristãos. Isso não é falado. Mas hoje, quando nós estamos aqui, graças a Deus, com liberdade para cultuar a Deus, existem irmãos nossos que estão sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé. Mas Jesus está dizendo para essas pessoas: não tenham medo, sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. O Judas, o escritor bíblico, meio-irmão de Jesus, ele tem uma palavra maravilhosa para nós, uma página antes aqui de Apocalipse, os versículos 24 e 25, ele diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Judas está dizendo: olha, continuem a peregrinação de vocês com fidelidade, porque há um Deus todo-poderoso que vai impedir a gente de se desviar dele, que vai impedir a gente de cair. Ele vai nos preservar. E ele vai um dia nos apresentar diante dele, sem nenhum pecado, sem mancha, sem mácula, e com grande alegria. Então, a esse único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Meus queridos, nós estamos enfrentando um momento muito difícil, é verdade. Mas nós precisamos crer que não são sinais de que Jesus está pronto para voltar. Não estou dizendo que ele não possa voltar a qualquer momento. Mas eu estou dizendo que nós, como cristãos, como igreja, não precisamos ficar ansiosos, tentando imaginar sinais, porque o Senhor Jesus disse que a volta dele, a segunda vinda dele para buscar a sua igreja, é comparada a um ladrão na noite. O ladrão não manda aviso, ele não dá sinais que vai arrombar a sua casa. Quando o ladrão vem, entra na sua casa e rouba, quando você percebe, ele já veio, roubou e foi embora. Então nós dizemos que a vinda do Senhor Jesus é iminente. Isso significa que pode ser a qualquer momento, pode ser agora, mas pode durar 1 mês, 10 anos, 20 anos ainda. Nós não temos que nos preocupar, isso pertence a Deus. Nós temos que viver a nossa vida como peregrinos, porque somos eleitos de Deus, sendo fiéis até a morte, na expectativa de que a coroa da vida será dada a cada um de nós. Para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o 27 com vocês. Não precisam ir lá, prestem atenção. Paulo, ele está fazendo um contraste entre 2 tipos de coroas. Uma delas era dada para os atletas da sua época, os vencedores dos jogos, podemos dizer dos Jogos Olímpicos. Eles recebiam uma coroa de louros que era colocada sobre a cabeça deles. Mas essa coroa, esse matinho que era colocado para identificá-lo como campeão, logo, logo murchava, secava. Então ele diz assim, para os cristãos de Corinto e para nós também: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele está nos chamando para uma corrida, para uma peregrinação, sem se desviar, sem perder o foco, sem perder a meta. E ele diz então: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Uma coroa perecível, que murcha, e perde o seu valor dentro de algum tempo. Mas então aí ele faz o contraponto, ele diz: mas nós
que somos atletas de Cristo, mas nós corremos para ganhar uma coroa que dura para sempre, uma coroa que não murcha, imarcessível, incorruptível. É essa coroa que será dada para nós. Sendo assim, diz o apóstolo, não devemos correr como quem corre sem alvo. Aqui não é o nosso lar. Nós temos que ter um alvo, temos que ter um foco. E temos que ser fiéis, para que, como diz o apóstolo, ele esmurra o seu corpo, ele faz dele seu escravo, ele submete o seu corpo a uma rígida disciplina, ele submete a sua vida a uma ética cristã, para que ele não seja desclassificado. Ele não está falando do cristão perder salvação, mas de perder a sua utilidade no serviço de Deus. Então ele diz, esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que, com qual finalidade e propósito? Para que depois de ter pregado para outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por isso que nós precisamos, como peregrinos, continuar na nossa jornada com fidelidade, não nos desviando, não nos envolvendo, nos apegando com as coisas desse mundo, porque tudo isso passará. Mas o nosso foco tem que estar lá na frente, onde o Senhor Jesus está nos aguardando. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, feliz 2021. Nós não sabemos o que nos espera em 2021, 2022 e em quantos anos ainda estiverem preparados para nós. Mas nós devemos dar as nossas pegadas aqui neste mundo, deixar as nossas pegadas, entendendo a nossa identidade. Eu sou, nós somos, você é eleito de Deus. Somos eleitos de Deus, escolhidos por uma trindade maravilhosa, Pai, Filho e Espírito, mas somos peregrinos. Cantamos, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. É para lá que nós vamos. Por isso, não tenha medo do que vocês vão enfrentar. Sejam fiéis, e fiéis, leais até a morte. E a promessa maravilhosa de Jesus, e eu lhes darei a coroa da vida. Feliz 2021. Que Deus abençoe cada um de vocês. Como diz a leitura que nós fizemos, para que haja graça e paz sobre a vida de cada um de vocês. E assim então nós possamos caminhar e peregrinar nesse mundo que é uma noite, que muitas vezes vai haver choro, mas na grande expectativa de que o amanhecer logo chegará e nós iremos encontrar com o Salvador Jesus e estaremos para sempre com Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos.